Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 14 e 15. Vamos ler esses dois versículos, o 14 e o 15, que diz o seguinte: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estes versículos que acabamos de ler, por esta passagem que há alguns dias nós estamos estudando aqui com a igreja, nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o Senhor Deus tem nos conduzido, ó Pai, para o aprendizado da Tua Santa Palavra. E assim que nós oramos, ó Pai, te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, pedindo a direção do Teu Espírito para a compreensão da Tua igreja a respeito da Tua Santa Palavra. É assim que oramos, ó Pai, e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como de costume, no domingo passado nós tratamos no versículo 11, 12 e o 13, de certo modo, e onde o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do temor do Senhor e falando de como persuadimos os homens, Paulo falando isso, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que gloriam-se na aparência e não no coração. Como eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma defesa do seu apostolado, o zelo apostólico de Paulo, como está o título, e os inimigos de Paulo acusavam este homem de ser apenas um louco, né, como a gente vai ver no versículo 13, onde Paulo diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então, em alguns momentos, as pessoas consideraram Paulo como se ele estivesse louco. Perdão. Alguém chegou a um certo momento a falar para Paulo e dizer: olha, as muitas letras estão te deixando assim, você não está agindo, está corretamente, você está fora de si. E Paulo é mencionado na Bíblia dois momentos em que Paulo teve como que um êxtase. E isso aqui mesmo, nessa carta, no capítulo 12, Paulo faz menção deste êxtase. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E houve uma outra vez quando ele retorna a Jerusalém. E ali no templo em Jerusalém, ele orando, então, ele teve um êxtase. E como que ele estivesse fora de si, não que ele tivesse enlouquecido, no sentido, como nós conhecemos, as pessoas que perdem o juízo, a noção da realidade. Paulo estava assim, mas como ele diz, para o Senhor. No versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus. Ou seja, se perdemos o juízo, como alguns pensam, é para Deus que nós assim agimos. Porque em muitos momentos o apóstolo Paulo agiu de forma loucamente, falando no sentido humano da palavra. Paulo se arriscou, Paulo passou por grandes perigos. E se alguém pudesse olhar para ele e dizer assim: olha, posso te dar um conselho? Para com isso, eles vão te matar. Então, mas quando nós olhamos para a vida de Paulo de forma completa, desde a sua conversão, ou até antes da sua conversão e depois da sua conversão, podemos dizer com certeza que Paulo estava enlouquecido antes de se converter. De fato, ele estava enlouquecido. Porque ele estava perseguindo a igreja e procurando prender os cristãos.
Mas aí depois Paulo se converte e ele recobra o juízo nesse sentido, porque agora ele segue a Cristo a quem ele perseguia. Então, logicamente que esse versículo 13, nós devemos olhar para ele e a lição que eu inclusive falei no domingo passado é que nós não devemos olhar para as críticas que as pessoas fazem a nosso respeito com relação às coisas de Deus, porque muitos vão dizer que nós enlouquecemos. Quando nós abandonamos a uma vida que não agrada a Deus, quando nós abandonamos a vida de idolatria, a vida de alcoolismo, de outras coisas que parecem para pessoas normais. Então, uma vez que a gente abandona, que nós abandonamos tudo isso, então as pessoas nos chamam de louco, tá? Porque devemos aproveitar a vida, ainda somos jovens ainda, ou coisa assim. No entanto, quando nós abandonamos tudo isso para seguir a Cristo, é nesse exato momento que nós recobramos a consciência, nós conservamos o juízo, como Paulo diz aqui no final do versículo 13. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Tá? Então, a nossa recomendação sempre é essa. Nós não venhamos nos preocupar com que as pessoas nos chamam de loucos, de fanáticos. E é nesse sentido, às vezes, que Paulo colocou aqui, porque se enlouquecemos, ou se Paulo é chamado de fanático, ou se nós assim somos chamados de fanáticos, como se fôssemos loucos, aí nós podemos dizer que é para Deus que assim fazemos. Mas se mantemos o juízo, é logicamente que aqui nós estamos falando de uma fé racional, nós não somos pessoas irracionais, pelo contrário, nós pensamos muito bem, nós não precisamos de nenhum tipo de substâncias químicas para fazer a cabeça, como muitos dizem, mas nós precisamos unicamente do Evangelho para que ele nos faça feliz sobre essa terra e na eternidade. O apóstolo Paulo, ele então agora vai para o versículo 14 e o versículo 15, falando do amor de Cristo. Então, eu até faço questão de que os irmãos acompanhem comigo, porque eu fiz algumas observações aqui. A primeira delas, Paulo ele menciona 3 vezes somente essa palavra, né, ou esse termo, essa forma, o amor de Cristo. A primeira delas, Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, texto de Romanos que eu costumeiramente faço menção aqui com os irmãos, e o versículo 35, onde Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Então Paulo está falando aqui das provas e da certeza do amor de Deus para com o seu povo. Então, para aqueles que de fato Deus amou, não há nada neste mundo que possa separar deste amor de Deus. Então, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele continua: será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, no final, Paulo vai dizer, no versículo 38, ele vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observe, irmãos, que o amor de Deus para com o seu povo é algo perpétuo. Deus ele não ama por um período e depois ele deixa de amar, como os homens costumam fazer. Porque, inclusive, o próprio Paulo vai falar isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o maior dom, o dom supremo, que é o amor, e ele vai dizer que o amor jamais acaba. O amor, irmãos, é algo, principalmente no que diz respeito a Cristo com a sua igreja, é algo que não tem fim. O amor não se acaba. Tá? Então, Paulo
tem isso em mente e ele sabe que o amor de Deus para com o seu povo, o amor de Cristo para com o seu povo, não tem fim. Deus não muda. Deus é o mesmo Deus do passado, Deus é o mesmo Deus do presente e será o Deus do futuro, o mesmo Deus do futuro. Então isso quer dizer que se ele decidiu amar alguém antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz, isso quer dizer, logicamente, que ele vai amar até o final. Ele não vai decidir amar antes da fundação do mundo alguém ou um grupo de pessoas, e no final, na metade do caminho ele decide então não amar mais essas pessoas. Isso não faz parte da natureza de Deus. Então Deus é imutável. Deus não muda. E por isso Paulo diz com muita clareza, pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Lógico, é uma pergunta retórica, né, que requer uma resposta exata, que é ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus. E a outra vez que Paulo menciona a esse respeito é na carta aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 18. Paulo diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo é mencionado novamente aqui no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, nós podemos explicar sobre o amor de Cristo até onde o próprio Cristo, na sua própria palavra, ele nos revela o que ele quis falar a respeito do seu amor para conosco. Mas, como Paulo está dizendo aqui, o amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, está além da nossa compreensão humana, o amor de Cristo. É incompreensível saber as razões, as motivações, porque Deus soberanamente enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. A morte de Jesus foi por nós naquela cruz. Então, João 3,16 é enfático em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele menciona essas duas passagens aqui que eu acabei de ler, Romanos 8:35 e também Efésios, que nós acabamos de ler, e a outra passagem é essa de Coríntios, tá? 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14, quando ele vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, tá? Observe, irmãos, que aparece novamente aqui o amor de Cristo, então só aparece nessas três passagens assim. E nesse caso aqui, Paulo está falando de como o amor de Cristo nos constrange. É no sentido de que o amor de Cristo, ele é ativo para conosco. Apesar de que pode ser também que é passivo. Eu vou explicar para os irmãos a diferença entre um e outro. Tá? Então, o ativo é que Deus nos ama. Passivo é de que nós amamos a Deus. Então, para com Cristo, ele recebe o amor do seu povo. Isso não quer dizer, irmãos, que está errado. Nenhum dos dois. No entanto, o texto deve ser entendido aqui como um amor ativo, onde Cristo nos amou e nos constrange com seu amor. Esse constrangimento aqui é no sentido de que nós somos controlados. Algumas traduções traduzem assim: pois o amor de Cristo nos controla, nos constrange. Há outras passagens, há outras traduções mais ou menos nesse sentido, tá? De que nós então somos constrangidos a agir como Ele nos amou, a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, se nós obedecemos a Cristo, irmãos, não é simplesmente por ameaça de não receber algo, por castigo ou coisa assim, mas é porque o amor de Cristo foi tamanho por nós, que isso ele nos impulsiona. A palavra também pode ser traduzida assim também, né?
ele nos impulsiona, então ele nos constrange, ele nos leva a realizar a sua vontade. Por isso que Paulo, em um determinado momento, ele vai dizer que ai de mim se não pregar o evangelho, porque pesa sobre mim esta obrigação. Então Paulo, sabendo perfeitamente dessa doutrina, ele está falando desse constrangimento de que o cristão que é amado por Deus, e ele é amado de tal modo por Cristo, que ele fica constrangido de não realizar a obra de Cristo como ele ordena. Então nós somos constrangidos, levados, conduzidos, impulsionados a fazer a obra de Cristo, porque ele nos amou primeiro. Então, como João vai dizer na sua carta, que Deus nos amou primeiro, então por isso nós amamos a Deus. Então a iniciativa, e eu tenho dito isso aos irmãos, sempre é divina. A iniciativa é de Deus. Se Deus não nos tivesse amado, nós jamais poderíamos amar a Deus. Então, porque Ele nos amou primeiro. Então é assim que acontece. Ele olhou para nós não tínhamos nada que merecíamos o amor de Deus, nada que Deus olhasse e disse assim, olha, eu vou amar essa pessoa por isso e por isso, e colocar ali uma relação de motivos, de razões, porque Ele nos amaria. Não haveria nenhuma razão porque Ele nos amaria. Mas se Ele então apontasse para nós e dissesse, essa pessoa está debaixo da minha ira, sim, aí sim, nós teríamos ali infinitas razões para estarmos debaixo da ira de Deus. Por isso, mas Deus infinitamente, misericordiosamente, por isso que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é, na Bíblia, a palavra que aparece por amor aqui é a palavra grega ágapo, até porque na língua portuguesa nós temos apenas a palavra amor para designar outras formas, né? Mas no grego não, nós temos palavras distintas. Por exemplo, nós temos o ágapo, que é o substantivo, né, amor, né? Onde ele denota um amor, algo incondicional, então sem condição. Então esse é um amor que Cristo teve por nós, por sua igreja, por seu povo. Ele morreu por nós sem que nós merecêssemos qualquer coisa. Então esse é um amor sem condição, é um amor incondicional. No entanto, há na Bíblia também outras palavras para o amor entre pai e filho, entre marido e a esposa e marido, que é o eros, né, por exemplo. E então há entre irmãos, né, que é então, dessa forma, há outras palavras na língua grega que designam o amor. Mas a palavra amor que aparece aqui é, na língua grega, a palavra ágapo. Então, é nesse sentido, é o amor incondicional de Cristo para conosco. Tá? E dessa forma, nós vamos ver como Cristo demonstrou esse amor para conosco. Hoje, nós estávamos tratando aqui na Escola Bíblica Dominical a respeito do homem como sacerdote no lar. E a palavra que nós usamos hoje, o texto que nós usamos, foi o de Efésios, capítulo 5, e o versículo 22 em diante. Especialmente no versículo 25, onde Paulo diz o seguinte. Paulo vai dizer, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí o versículo 28 continua, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, porque somos carne, né? A mesma carne. E aí o versículo 29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, isso continua. Então, falando desse amor sacerdotal do homem, do marido para com a sua esposa, logicamente com a sua família, e esta é a demonstração de amor que este homem pode fazer por sua esposa, é dar a própria vida por ela. Esta é a maior demonstração de amor que o marido pode dar
por sua mulher, dar a própria vida por ela, se for necessário. Já a maior demonstração de amor que uma mulher pode dar para o seu marido, biblicamente falando, é ser submissa a ele. É isso que o versículo 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então essa é a maior prova de amor que a mulher pode dar ao seu marido, é submissão. Isso não quer dizer escravidão, nada disso. Mas está falando que ela entrega a liderança do lar e da sua própria vida ao seu esposo. Já o marido, a maior demonstração de amor que ele pode dar à sua mulher é morrer por ela, se for necessário. Muito bem. Dessa forma, o apóstolo Paulo, ele faz menção deste amor de Cristo que constrange a igreja, que nos constrange a agir, a fazer as boas obras, a fazer o evangelismo, a pregar o evangelho, porque Cristo nos amou de tal modo que nós devemos seguir o seu exemplo. Não é uma imposição. Cristo não está colocando uma corrente no pescoço da pessoa e dizer assim: olha, faz a minha vontade. Não, mas a pessoa que entendeu o sacrifício de Cristo, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, ele se rende, ele se constrange, ele não está agindo de conformidade com o que ele quis, com a sua palavra. Então, por isso, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, qual é o julgamento aqui que Paulo está falando? Qual é a ideia? Um morreu por todos, logo todos morreram. E aí ele vai falar da morte de Cristo. O sacerdote Caifás, sumo sacerdote Caifás, em uma determinada ocasião, disse que era necessário que um homem morresse por todo o povo, para que o povo não perecesse todo. Então, de fato, ele era sumo sacerdote e ele estava profetizando naqueles dias a respeito da morte de Jesus Cristo por todo o povo. Só que, irmãos, as pessoas compreendem muito mal essa segunda parte do versículo aqui, quando diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Veja, ele está falando de um sacrifício substitutivo, de uma morte substitutiva. Cristo morreu em meu lugar, no seu lugar. Logicamente, todos morreram. Ele está falando isso aqui não para todas as pessoas da humanidade. Ele está falando aos eleitos, à igreja. E eu já expliquei isso diversas vezes aos irmãos, que nem sempre a palavra todos designa todas as pessoas da humanidade. E eu sou professor, alguns irmãos aqui também são. Na minha sala, por exemplo, eu tenho 16 alunos. 16 alunos. E então, quando eu chego na sala, todos os alunos vieram e eu posso dizer, todo mundo veio hoje. Eu estou dizendo que todas as pessoas do mundo estão na minha sala. Eu estou dizendo que todos os moradores do Grupista estão na minha sala. Eu estou dizendo que todos os alunos de Boa Vista do Grupista estão na minha sala. Não, eu só estou dizendo que todos os alunos da minha turma vieram para a escola naquele dia. Então, a palavra todos nem sempre é entendida ou é aplicada no texto bíblico como se referindo a todas as pessoas da humanidade. Então, se eu pegar a quantidade de membros dessa igreja, os irmãos que congregam aqui, logicamente que nem todos estão hoje aqui, mas se todos viessem, nós poderíamos dizer que, olha, todo mundo veio hoje à igreja. Quando nós dissemos isso, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que os membros dessa igreja, todos os congregados, membros e congregados daqui, compareceram ao culto. Nós não estamos dizendo que todas as pessoas do mundo estão aqui, até porque é impossível. Tá? Então, nós precisamos entender, toda vez que a palavra todos aparece, ela precisa ser compreendida à luz do seu contexto, tá? Na própria frase. E aqui é um caso, quando diz, eu li com os irmãos agora há pouco lá em Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 7, capítulo 6, na verdade, onde Paulo usou essa palavra nesse sentido. No versículo 12, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. De que Paulo está falando aqui? Paulo não está falando de todas as coisas do mundo. Paulo está
referindo aqui a um problema que aconteceu na igreja de Corinto de prostituição. Ele está falando de pecados sexuais. Então, a palavra todos deve ser entendido nesse contexto. Quando ele está dizendo todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aí ele continua no versículo 12 dizendo todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aí ele vai usar o exemplo do alimento, no versículo 13, o alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. E aí vai falar a respeito do corpo e da ressurreição. Tá? Então, é nesse sentido que Paulo está tratando desse assunto. Tá? Ele vai dizer também, usar essa mesma palavra no capítulo 10 e o versículo 23, ele vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Então, a palavra todo aqui não está se referindo às mesmas coisas que Paulo está dizendo lá no capítulo 6. A palavra todos aqui deve ser entendida à luz do contexto do capítulo 10. E Paulo está falando aqui sobre a idolatria. Ele está dizendo no versículo 14, portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo, porventura o cálice está... E ele segue condenando a prática idólatra que estava acontecendo na cidade de Corinto, e então, nesse sentido, ele usa a mesma palavra que ele usou lá no capítulo 6 para tratar dos pecados de prostituição. Paulo vai falar aqui, dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas. Então, o contexto aqui, de todas as coisas me são lícitas, é no sentido da prática da idolatria. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí, ele está falando nesse sentido. Tá? Então, é nesse modo que nós devemos interpretar sempre a palavra de Deus, irmãos, à luz do contexto que é colocado na própria frase. A gente chama isso de contexto imediato. O que a gente precisa olhar, quando a gente lê um versículo, para você entender melhor, você tem de ver o texto anterior e o posterior. Então, a gente chama isso de contexto imediato. E depois você precisa ver o que Paulo disse a respeito desse mesmo assunto. Então, você vê um contexto um pouco mais amplo, né? Aí você vai ver nos evangelhos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e outros livros da Bíblia. Então, a gente chama isso de um contexto amplo. Tá? E em algumas ocasiões nós precisamos, lógico que os irmãos às vezes terão dificuldade de fazer isso, mas quem trabalha interpretando o texto bíblico o tempo todo, nós precisamos olhar o que os escritores, fora das escrituras, usaram essa mesma palavra para poder entender como os gregos usavam, por exemplo, na língua grega, essa palavra. Às vezes cita alguns poetas, alguns filósofos que usavam essas mesmas palavras em contextos diferentes, para poder entender melhor como os gregos utilizavam essas palavras. Então, a palavra todo, volto a dizer aos irmãos, nem sempre significa todos, no sentido universal. Porque essa ideia universalista, que a gente chama de salvação, da morte de Cristo por todos os homens, é um erro. Cristo não morreu por todos os homens. Porque se Cristo tivesse morrido por todos os homens, irmãos, no final, todos os homens seriam salvos. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há os eleitos de Deus que serão salvos e há aqueles que não serão, aqueles que serão condenados, serão lançados no inferno. Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro morreu e foi direto para o seio de Abraão, representando ali o paraíso. O rico morreu e foi para o inferno. Então, se Cristo morreu por todos, como pode uns ir para o céu e outros para o inferno? Então, a morte de Cristo não foi eficaz para salvar todo mundo? Porque no dia que Cristo morreu na cruz, tinham duas pessoas crucificadas ao seu lado, dois ladrões, e um se arrependeu e o outro não. Um foi para o paraíso, porque ele mesmo ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro, que ficou escarnecendo e zombando, certamente não foi para o mesmo lugar, foi para o local oposto, o inferno. Então, a morte de Cristo não salvou nem as pessoas que estavam ao seu lado, no momento da sua morte, todas elas. Como vai salvar todas as pessoas do mundo, como dizem os universalistas? Não.
É porque os arminianos vão dizer que a morte de Jesus é por todos os homens. Então ele deixa em aberto a possibilidade de salvação. É mais ou menos o seguinte: Jesus morreu por todos, e aí cabe a você agora, com a sua vontade livre, com o seu livre-arbítrio, buscar a Deus para ser salvo ou não. Você pode recusar a salvação. Você pode aceitar a salvação. Isso é o que eles dizem. Eles estão errados. Eu só estou dizendo isso aos irmãos. Por quê? Porque, de fato, Cristo ele morreu para salvar. Ele não morreu para possibilitar a salvação de ninguém. Ele morreu para salvar pessoas. E ele vai salvar pessoas. Os eleitos, a igreja. Lembra do texto que a gente leu agora há pouco, em Efésios, capítulo 5, versículo 25, onde Paulo diz, falando a respeito das mulheres, dos maridos, ele diz assim: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Quem foi que Cristo amou, irmão? Cristo amou todas as pessoas do mundo? Não, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Jesus Cristo, o próprio nome de Jesus, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, onde vai falar a respeito do nascimento de Jesus, é dito o seguinte: o versículo 23, o versículo 21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E aí, Mateus vai fazer uma nota explicativa logo em seguida, com uma vírgula aqui, ele coloca, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Então, o nome Jesus, a palavra Jesus, significa isso. Porque ele salvará o seu povo. O seu povo. Não são todos os povos. É apenas o povo de Deus. E este povo de Deus é aquele povo que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Como eu tenho ensinado aos irmãos. Este povo será chamado um por um e serão salvos. As pessoas vão... Por que a gente diz, irmãos, uma pessoa mesmo no leito da morte, ela ouve o evangelho e ela não se converte? A pessoa... Eu citei um exemplo agora dos ladrões na cruz. A pessoa estava ao lado do Salvador e ela recusou Jesus no último minuto da sua vida. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque aquela pessoa não era um dos eleitos de Deus para a salvação. Porque se fosse, ele teria se convertido. Nós temos exemplo de pessoas que no último momento da sua vida se converteu, como é o caso do outro ladrão que se arrependeu. Então essa pessoa, ela é um eleito de Deus, não há nenhuma dúvida disso. Nenhuma das ovelhas de Cristo, irmão, se perderá. Essa é a certeza que Deus nos dá. Então, voltando para não ser muito cansativo aqui, com referência a esse assunto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e agora o versículo 15, ele continua dizendo: ele morreu por todos. Veja novamente a palavra todos aqui sendo colocada por Paulo. E nós devemos entender, à luz daquilo que eu tenho explicado até o momento, que todos não se refere a todas as pessoas da humanidade. Porque se fosse, então nós teríamos o universalismo, e o universalismo não é bíblico. O universalismo, se Jesus morreu por todos, e todo dia morrem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, todos os dias morrem pessoas que nunca se arrependeram, que nunca se converteram, então a morte de Cristo teria sido um fracasso, se nós fôssemos interpretar dessa forma. Lógico que quando ele diz, e ele morreu por todos, está se referindo a toda a igreja, a todos os eleitos, aos seus, ao seu povo. A Bíblia diz que a morte de Jesus será por muitos, mas não diz que é por todas as pessoas da humanidade. A morte de Cristo ela tem poder para salvar todas as pessoas da humanidade. No entanto, Jesus não morreu para salvar todas as pessoas da humanidade. Ele morreu para salvar apenas um povo escolhido, um povo eleito. Então, por isso ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, veja, é igual o texto lá de João 3,16. Quando o João escreve no Evangelho de João 3,16, ele diz o seguinte:
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí as pessoas pegam a primeira parte do versículo e dizem, tá vendo? Deus amou ao mundo. Então, é todos. A palavra mundo, eu já expliquei aos irmãos também, assim como a palavra todos, ela deve ser entendida sempre à luz do contexto. Porque, às vezes, no Evangelho de João, a palavra mundo significa as pessoas de fora da igreja. João vai dizer assim, filhinho, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E João está falando as coisas que não são de Deus. A palavra mundo pode se referir ao planeta Terra. A palavra mundo pode estar se referindo ao universo. A palavra mundo, às vezes, pode estar se referindo, como eu disse, a somente os alunos da minha sala. A palavra mundo pode estar se referindo a todos os irmãos da igreja. Então, todo mundo veio para a igreja hoje. A palavra mundo pode estar se referindo apenas à igreja, ao povo de Deus. Então, nós devemos olhar isso aqui. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí, para explicar esse texto, a gente vai lá para Efésios 5:25. Que foi que Paulo disse? Marido, amai vossas mulheres assim como Cristo amou o mundo. Foi assim que Paulo disse? Não, né? Paulo disse, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então, Efésios 5:25 explica João 3:16. Jesus morreu, foi enviado a este mundo para morrer pela igreja, pelo seu povo, pelos seus, pelas suas ovelhas, assim também pelos seus amigos. Jesus vai dizer assim, não tem amor maior do que esse, daquele que dá a vida pelos amigos. É João 15:16, né? João 15:16 diz isso. Olha só que interessante, irmãos. Ele vai dizer, não foi, no versículo 16, João 15:16, ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, crendo, ele vos conceda. E aí ele vai dizer, isto vos digo, que vos amei uns aos outros, o mundo vos odeia. Que mundo é esse que Jesus está falando aqui? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ele está se referindo ao sistema, às pessoas não cristãs, às pessoas que odeiam a Deus, que estão em rebeldia contra Deus. E ele vai dizer, se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, vê que a palavra mundo aqui tem um outro significado. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. E aí segue. Mas ele vai dizer, no versículo 13, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Jesus morreu por seus amigos, pelos eleitos, por muitos, pela igreja. São palavras diferentes para designar a mesma coisa, tá, irmãos? Então, vamos lá finalizar. Então, 1 Coríntios 5:15, e ele morreu por todos. Então, por todos, volto a dizer aos irmãos, deve ser entendido dessa forma como eu estou explicando. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, qual é a questão daqueles por quem Cristo morreu? Cristo morreu para que eu também morra para este mundo e eu tenha uma nova vida em Cristo. Nós vamos ver isso no próximo domingo, no versículo 17, quando diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, está falando de um novo nascimento, ser regenerado. Por isso que nós falamos, não é apenas uma mudança de comportamento qualquer, uma pessoa foi lá e percebeu que estava fazendo as coisas erradas, então ela começou a mudar o seu comportamento, está agora mais polida, está mais contida. Não, irmãos, a Bíblia fala de um novo nascimento. O homem, ele é tão pecaminoso, ele é tão pecador, na sua natureza caída do Adão, pecador, que não adianta somente fazer uns paliativos, né, levar e fazer uns remendos. Não dá certo, irmãos. É necessário que o homem morra e nasça segunda vez. Por isso que Jesus falou para Nicodemo, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, Paulo está falando aqui deste novo nascimento. Então, se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então tudo se fez novo. Então o homem com Deus, ou a mulher de Deus, é aquela pessoa que abandonou a prática do velho homem, e agora vive uma nova vida em Cristo, com novos prazeres, com novas atitudes, uma vida totalmente mudada, onde gastava o seu dinheiro com prazeres que eram momentâneos, agora a pessoa já pensa de forma diferente em cuidar da sua família, em glorificar a Deus. Então, é uma vida totalmente diferente, irmãos. Nós não precisamos de nenhum tipo de substâncias químicas, como eu já falei, bebidas e outras coisas mais, para sermos felizes. Nós temos Cristo, e isso é suficiente. A nossa alegria é em Cristo. Amém, irmãos? Então, só para finalizar, o versículo 15, ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, o velho homem morreu. Então eu abandonei essa prática do velho homem e agora vivo uma nova vida em Cristo. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então nós vivemos agora para Cristo. Por isso Paulo vai dizer com muita clareza que ele agora vive para Cristo. É nesse sentido que nós devemos viver, irmão. Nós vivemos a vida de Cristo. Então, nós seguimos a Cristo e seguimos aquilo que Ele manda fazer. E nós fazemos isso porque, não simplesmente porque Ele manda, mas porque o amor dEle nos constrange a fazer isso. Nós não somos salvos porque nós fizemos boas obras ou boas coisas, mas nós somos salvos para fazer boas obras, para fazer boas coisas. E é por isso que nós agimos assim e devemos agir assim, porque Cristo nos constrange a fazer isso. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, como Tiago diz isso. Mas todo mal que nós fazemos vem de nós mesmos. Tá? Amém? Então que esta palavra fique guardada nos corações dos irmãos. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar da nova vida em Cristo, dessa nova criatura que Paulo fala aqui nos versículos seguintes. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai, bendito Senhor, graças te damos, ó Pai, porque neste momento a tua santa palavra foi lida e foi apresentada à tua igreja com o propósito de fortalecer a fé dos irmãos, para que haja compreensão a respeito do Evangelho, para que o teu Evangelho seja ensinado com verdade. E assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém.